Era Natal de 1931. Ana se sentia como se estivesse no fundo do poço. Tinha acabado de perder o emprego. O marido a havia deixado. As contas se acumulavam. E ela simplesmente não via uma saída. Naquela manhã de Natal, sozinha em seu pequeno apartamento. Ana abriu um livro que uma amiga lhe dera semanas antes. Era de Florence Scovel Shinn. Ela nunca tinha lido nada sobre manifestação. Nunca tinha ouvido falar em decretos. Mas algo a impulsionou a abrir aquele livro naquele dia. E foi ali que Ana encontrou a frase. Uma única oração que Florence chamava de a declaração mais poderosa que existe. Uma oração que, segundo Florence, era capaz de manifestar absolutamente tudo o que uma pessoa desejasse. Ana leu a oração, repetiu em voz alta, e algo mudou dentro dela. Uma esperança que não existia antes. Uma certeza que parecia vir de um lugar muito distante. Um lugar superior. Nos meses seguintes, a vida de Ana se transformou completamente. Um novo emprego surgiu, melhor que o anterior. Um novo amor floresceu, mais verdadeiro e profundo que o casamento que havia terminado. As dívidas foram pagas, uma a uma. E Ana se tornou uma das alunas mais dedicadas de Florence Scovel Shinn. Hoje, você vai aprender qual é essa oração. As palavras exatas que Ana proferiu naquele Natal de 1931. E como você pode usá-las para transformar a sua própria vida. Antes de revelar a oração, preciso que você entenda por que ela funciona. Porque quando você compreende o mecanismo, o poder se multiplica. Florence Scovel Shinn estudou profundamente a relação entre palavras e realidade. Ela descobriu que certas combinações de palavras carregam uma frequência especial. Uma frequência que ressoa com as leis universais da manifestação. A maioria das pessoas fala sem consciência. Palavras saem da boca automaticamente, sem intenção, sem poder. São apenas sons que se dissipam no ar. Mas quando você pronuncia palavras específicas, com intenção específica, em um estado mental específico, algo diferente acontece. As palavras se tornam decretos. Os decretos se tornam realidade. Florence chamava isso de a lei da palavra proferida. Suas palavras são sementes que você planta no solo fértil do universo. E o universo sempre faz as sementes germinarem. Sempre. A questão é, que tipo de semente você está plantando? Se você reclama o tempo todo, está plantando sementes de escassez. Se você critica constantemente, está plantando sementes de conflito. Se você duvida de tudo, está plantando sementes de fracasso. Mas se você fala as palavras certas, com a intenção certa, você planta sementes de abundância, amor e realização. A oração que Ana aprendeu naquele Natal é o que Florence chamava de semente mestra. Uma semente tão poderosa que é capaz de gerar uma floresta inteira. Não apenas uma florestea. Agora, deixe-me revelar a oração. Preste atenção a cada palavra, porque cada palavra foi escolhida por Florence com precisão cirúrgica. A oração é: o que é meu por direito divino, agora se manifesta sob a graça divina. E de forma perfeita, vou repetir, o que é meu por direito divino, agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. Parece simples, não é? 20 palavras. Uma oração que você pode dizer em menos de 5 segundos. Mas dentro dessas 20 palavras está codificada toda a sabedoria de manifestação que Florence acumulou ao longo de décadas.
Deixe-me decodificar cada parte. O que é meu por direito divino? Esta primeira parte é fundamental. Florence não está pedindo algo que não é seu. Não está implorando. Não está barganhando. Está reivindicando o que já pertence a ela por direito. Por que direito divino? Porque Florence acreditava que cada pessoa vem ao mundo com um destino, uma missão, um propósito. E junto com esse propósito vêm todos os recursos necessários para cumpri-lo. Você não precisa conquistar o que já é seu. Só precisa permitir que chegue até você. É uma mudança de perspectiva poderosa, de alguém que está tentando conseguir algo, para alguém que está simplesmente recebendo o que já lhe pertence. Agora se manifesta. A segunda parte traz urgência, não amanhã, não no mês que vem, não quando as condições forem ideais. Agora. Florence era muito clara sobre isso. O universo responde no presente. Quando você diz, vou ter ou terei, você está empurrando a manifestação para o futuro. E o futuro nunca chega. É sempre amanhã. Mas quando você diz agora, você ancora a manifestação no presente. Você declara que este momento é o momento da transformação. Este instante é o instante da mudança, sob a graça divina. Esta é a parte que muitas pessoas pulam, mas que Florence considerava essencial. Sob a graça divina significa que você não está forçando nada, não está manipulando, não está tentando controlar o universo. Você está se rendendo à sabedoria divina. Está dizendo, eu sei o que quero, mas confio que o universo sabe o melhor caminho para me dar. Estou aberto a receber de formas que eu nem imaginava. Esta oração também é uma proteção. Garante que o que chega até você é genuinamente bom, que não tem custo oculto, que não vai trazer problemas junto com a bênção, e de forma perfeita. A parte final fecha o círculo. E não apenas você recebe o que é seu, você recebe da melhor forma possível, no melhor timing, pelas melhores circunstâncias. Florence contava a história de uma mulher que queria desesperadamente um emprego. Ela fez decretos sem incluir de forma perfeita e conseguiu um emprego. Mas era em uma empresa tóxica, com um chefe abusivo, com colegas difíceis. Ela tinha manifestado um emprego, mas não tinha especificado que queria um bom emprego. Quando você inclui de forma perfeita, você está dizendo ao universo, eu confio no seu julgamento. Traga-me não apenas o que eu quero, mas a melhor versão do que eu quero. Agora que você entende cada parte da oração, deixe-me ensinar como usá-la corretamente. Florence recomendava que a oração fosse dita 3 vezes seguidas, em voz alta se possível, com os olhos fechados, com as mãos sobre o coração. A primeira vez você diz para estabelecer a intenção. A segunda vez você diz para confirmar a intenção. A terceira vez você diz para selar a intenção. 3 é o número da manifestação completa. O momento ideal para dizer a oração é pela manhã, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar o celular, antes de pensar nos problemas do dia, enquanto sua mente ainda está fresca e receptiva. Mas no dia de Natal, a oração ganha poder extra, por causa da energia coletiva, por causa das vibrações elevadas de bilhões de pessoas, por causa do campo de manifestação amplificado que existe nesta data. Se você está assistindo isso no dia de Natal, você está no momento perfeito. Pare agora mesmo, feche os olhos, coloque as mãos sobre o coração e repita 3 vezes, o que é meu por direito divino, agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. Faça agora.
Eu espero. Pronto. Você sentiu algo. Muitas pessoas relatam uma sensação de paz, uma leveza, uma certeza que não existia antes. Se você sentiu isso, é sinal de que a frase ressoou em você. Agora, deixe-me contar mais histórias de pessoas que usaram esta frase e transformam suas vidas. A segunda história é de um homem chamado Ricardo, em 1936. Ricardo era um vendedor que mal conseguia pagar as contas. Trabalhava duro, mas parecia que o dinheiro escorria entre os dedos. Nunca sobrava nada no fim do mês. Um colega apresentou Ricardo aos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Ricardo era cético, mas decidiu experimentar. Começou a dizer a frase toda manhã: "O que é meu por direito divino, agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita." Nas primeiras semanas, nada pareceu mudar. Ricardo continuou dizendo, continuou confiando. E então, no terceiro mês, algo aconteceu. Ricardo foi promovido. Não porque pediu, não por politicagem, simplesmente porque o gerente decidiu que ele merecia. O aumento foi de 40%. Mas isso foi só o começo. Nos meses seguintes, oportunidades começaram a aparecer de todos os lados. Um investimento que deu um retorno inesperado. Uma herança de um parente distante. Um bônus surpresa no trabalho. Em um ano, Ricardo tinha triplicado sua renda. E ele atribuía tudo à frase que dizia toda manhã. A frase que abriu os canais para que o que era dele por direito divino finalmente chegasse. A terceira história é de uma mulher chamada Beatriz. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, Beatriz estava desesperada. O marido tinha sido enviado para o fronte. Ela não sabia se ele estava vivo ou morto. As notícias eram escassas e aterrorizantes. Beatriz encontrou consolo nos livros de Florence Scovel Shinn e começou a adaptar a frase para sua situação. Em vez de pedir coisas materiais, ela dizia: "A segurança do meu marido é minha por direito divino e agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita." Ela dizia isso várias vezes por dia, com fé inabalável. Mesmo quando as notícias do fronte eram terríveis. Mesmo quando outras esposas recebiam telegramas informando a morte de seus maridos. E o marido de Beatriz voltou, ferido, mas vivo. Ele contou que em várias ocasiões deveria ter morrido. Situações impossíveis de sobreviver. Mas algo sempre acontecia. Um atraso. Uma mudança de planos. Uma ordem que chegava no último segundo. Beatriz acreditava que suas declarações tinham criado um campo de proteção ao redor do marido. Que suas palavras tinham alcançado além do tempo e do espaço para mantê-lo seguro. A quarta história é mais recente. É de uma mulher que vou chamar de Fernanda, para proteger sua privacidade. Em 2018, Fernanda estava em uma situação impossível. 3 filhos pequenos, divorciada, sem pensão do ex-marido, um emprego que pagava pouco e uma pilha de dívidas que só crescia. Fernanda encontrou os ensinamentos de Florence Scovel Shinn na internet e começou a usar a frase toda manhã, com desespero no início, depois com fé, depois com certeza. Em 6 meses, tudo mudou. O ex-marido, que tinha sumido, reapareceu e começou a pagar pensão. Um emprego novo surgiu, pagando o dobro. Uma tia que ela mal conhecia morreu e deixou um pequeno apartamento de herança. Fernanda mudou para o apartamento com os filhos. Parou de pagar aluguel. Com a economia e o aumento de renda, conseguiu quitar todas as dívidas em menos de 2 anos. Hoje, em 2025, Fernanda é dona de um pequeno negócio. Os filhos estão na escola.
A vida é estável e feliz. E ela continua dizendo a frase toda manhã. Não porque precise desesperadamente, mas por gratidão e para manter os canais abertos. Essas histórias ilustram algo importante. A frase funciona para qualquer tipo de manifestação: dinheiro, amor, saúde, proteção, oportunidades. O que é meu por direito divino é amplo o suficiente para incluir tudo o que você realmente precisa. E aqui está o segredo que Florence Scovel Shinn raramente revelava publicamente. A frase não apenas atrai o que você quer, ela também remove o que você não quer. Os bloqueios, os obstáculos, as resistências internas e externas. Quando você declara que o que é seu por direito divino, agora se manifesta. Você está também declarando que tudo o que não é seu por direito divino, agora se dissolve. Os relacionamentos tóxicos, os padrões limitantes, as crenças sabotadoras. É uma limpeza e uma atração ao mesmo tempo, um esvaziamento e um preenchimento, um fim e um começo. Por isso a frase é tão poderosa, porque trabalha em duas direções simultaneamente. Remove o velho, traz o novo, e faz tudo isso sob a graça divina e de forma perfeita. Agora, deixe-me falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao usar esta frase. O primeiro erro é dizer sem sentir. Algumas pessoas repetem as palavras mecanicamente, como um robô, sem conexão emocional, sem fé, sem intenção. Florence Scovel Shinn era clara: o universo não responde a palavras, responde a vibrações. Se você diz a frase com dúvida no coração, o universo recebe a vibração da dúvida, não a vibração das palavras. Por isso é importante fazer uma pausa antes de dizer. Respirar fundo, conectar-se com o sentimento de certeza e só então pronunciar as palavras. O segundo erro é dizer uma vez e esquecer. A frase funciona melhor com repetição, não obsessiva, mas consistente. Todo dia, de preferência no mesmo horário, criando um hábito, estabelecendo um ritual. Florence Scovel Shinn recomendava no mínimo 21 dias consecutivos. Esse é o tempo que o subconsciente leva para aceitar uma nova programação. Se você parar antes, a semente pode não ter criado raízes suficientes. O terceiro erro é tentar controlar o como. Você diz a frase pedindo abundância e começa a imaginar exatamente como a abundância vai chegar. Vai ser aquele emprego, ou aquela herança, ou aquele negócio. Quando você tenta controlar o como, você limita o universo. Você fecha portas que poderiam ser abertas. A frase inclui de forma perfeita, justamente para que você deixe o universo escolher o melhor caminho. Seu trabalho é declarar o quê. O trabalho do universo é definir o como. Confie no processo. O quarto erro é desistir quando não vê resultados imediatos. A manifestação tem seu próprio timing. Às vezes é rápida, às vezes leva meses. Depende da complexidade do que você pediu. Depende dos bloqueios que precisam ser removidos. Depende dos arranjos que o universo precisa fazer. Ricardo esperou 3 meses antes de ver a primeira mudança significativa. Mas ele não desistiu. Continuou dizendo a frase, continuou confiando. E a manifestação veio. Se você está no primeiro mês e ainda não viu nada, não pare, continue. A semente está germinando debaixo da terra, mesmo que você não veja.
Um dia ela rompe a superfície e quando rompe, cresce rápido. Agora, deixe-me compartilhar algumas variações da frase para situações específicas. Se você está buscando cura, pode dizer: a saúde perfeita é minha por direito divino. E agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. Se você está buscando amor, pode dizer: o amor verdadeiro é meu por direito divino. E agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. Se você está buscando clareza sobre uma decisão, pode dizer: a clareza divina é minha por direito divino. E agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. A estrutura permanece a mesma. Você apenas substitui o objeto da manifestação, mantendo sempre as partes essenciais, por direito divino, agora, sob a graça divina, de forma perfeita. Florence Scovel Shinn encorajava seus alunos a experimentarem, a encontrarem as variações que ressoavam melhor com eles. O importante é manter a essência, a mecânica, a vibração. Hoje é dia de Natal. Ou talvez você esteja assistindo em outro momento. De qualquer forma, esta oração está agora nas suas mãos. Uma ferramenta poderosa que tem transformado vidas há quase um século. A questão é: você vai usar? Ana usou naquele Natal de 1931 e transformou sua vida. Roberto usou e triplicou sua renda. Cláudia usou e trouxe o marido de volta da guerra. Mariana usou e saiu da pobreza. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas decidiram experimentar, decidiram confiar, decidiram dar uma chance à oração antes de julgar. E você vai decidir experimentar, mas antes de encerrar, preciso compartilhar algo mais. Florence Scovel Shinn descobriu que existem momentos do dia em que a oração tem poder amplificado. Momentos em que o véu entre o visível e o invisível está mais fino. O primeiro momento é ao acordar. Nos primeiros minutos após abrir os olhos, sua mente ainda está no estado teta. É o estado entre o sono e a vigília. Nesse estado, o subconsciente está mais receptivo. Os decretos penetram mais fundo. Por isso, Florence Scovel Shinn recomendava dizer a oração antes mesmo de levantar da cama. Antes de pensar em qualquer problema. Antes de se contaminar com as preocupações do dia. Enquanto você ainda está naquele estado de pureza mental, o segundo momento é antes de dormir. Nos minutos que antecedem o sono, você está novamente entrando no estado teta. É como se você estivesse descendo uma escada para o subconsciente. E nessa descida, tudo o que você diz fica gravado mais profundamente. Florence Scovel Shinn dizia que as últimas palavras que você diz antes de dormir programam seus sonhos, e seus sonhos programam seu dia seguinte. Se você dorme com a oração ecoando na mente, você está programando um dia de manifestação. O terceiro momento é o meio-dia. 12 horas. O sol no ponto mais alto. Florence Scovel Shinn via isso como um pico de energia. Um momento de máxima potência. Quando o sol está no zênite, tudo está iluminado. Não há sombras. E a luz representa clareza, verdade, manifestação. Se você puder dizer a oração nesses 3 momentos, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir, você está criando o que Florence Scovel Shinn chamava de triângulo de manifestação. 3 pontos de ancoragem que mantêm sua intenção ativa durante todo o ciclo de 24 horas. No dia de Natal, esse triângulo ganha poder especial.
porque a energia do dia amplifica cada ponto. Ao acordar no Natal, a expectativa e a alegria elevam sua frequência. Ao meio-dia, as celebrações e o amor familiar mantêm a vibração alta. Antes de dormir, a gratidão pelo dia fecha o ciclo de forma perfeita. Há também algo que Florence Scovel Shinn chamava de a prática do espelho. É uma forma avançada de usar a oração que potencializa os resultados. Você se coloca em frente a um espelho, olha nos seus próprios olhos e diz a oração olhando para si mesmo: o que é meu por direito divino agora se manifesta sob a graça divina e de forma perfeita. Por que o espelho? Florence Scovel Shinn explicava que quando você olha nos seus próprios olhos, você está falando diretamente com seu subconsciente. Não há desvio, não há distração. É uma comunicação direta, de você para você. E há algo mais. Quando você se vê dizendo a oração, você está criando uma imagem de si mesmo como manifestador. Você está vendo a pessoa que você está se tornando. Não a pessoa limitada do passado, a pessoa abundante do futuro. Esta técnica pode parecer estranha no início. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar nos próprios olhos por mais de alguns segundos. Isso revela resistências internas, bloqueios que precisam ser trabalhados. Florence Scovel Shinn dizia que se você não consegue olhar nos seus próprios olhos, como espera que o universo olhe para você? A prática do espelho não é apenas sobre manifestação. É também sobre autoaceitação, sobre se reconhecer como digno, como merecedor. À medida que você pratica, fica mais fácil. E quanto mais fácil fica, mais poderosa se torna a técnica. Quando você consegue olhar nos seus olhos com amor e convicção enquanto diz a oração, você está operando em um nível muito elevado de consciência. Outra técnica avançada que Florence Scovel Shinn ensinava é a escrita da oração. Não apenas dizer, escrever. Pegue um caderno. Escreva a oração à mão, não digitada, à mão. A caligrafia cria uma conexão física com as palavras. Envolve não apenas a mente, mas também o corpo, as mãos, os olhos, os músculos, todos participando do ato de manifestação. Florence Scovel Shinn recomendava escrever a oração pelo menos 3 vezes por dia. Algumas pessoas escreviam páginas inteiras, repetindo a oração dezenas de vezes, entrando em um estado quase meditativo enquanto escreviam. E há algo mágico sobre reler essas páginas depois. Ver sua própria caligrafia declarando sua abundância. Página após página, dia após dia. É uma prova física do seu compromisso com a transformação. Algumas pessoas guardam esses cadernos como diários espirituais. E quando olham para trás, podem ver a jornada, as primeiras páginas escritas com dúvida, as páginas seguintes com mais confiança, as últimas páginas escritas com certeza absoluta. E então, podem comparar com o que aconteceu na vida real, as manifestações que vieram, os obstáculos que foram removidos, as bênçãos que chegaram. A conexão entre as páginas escritas e a vida vivida se torna inegável. Há também a prática da oração em grupo. Florence Scovel Shinn organizava encontros onde dezenas de pessoas diziam a oração juntas, ao mesmo tempo, com a mesma intenção. Ela descobriu que quando muitas pessoas fazem o mesmo decreto simultaneamente, as energias se multiplicam, não apenas somam, multiplicam. É como se cada pessoa adicionasse sua frequência à onda coletiva, criando uma vibração que nenhum indivíduo poderia criar sozinho. Por isso este canal existe.
Por isso você está aqui. Porque quando milhares de pessoas assistem a este vídeo e dizem a oração, estamos criando um campo coletivo de manifestação. Estamos somando nossas energias. Estamos multiplicando nosso poder. Imagine agora, no dia de Natal, em diferentes partes do mundo, pessoas que assistiram a este vídeo estão dizendo a mesma oração. Pela manhã, ao meio-dia, antes de dormir, criando ondas de energia que se encontram, que se amplificam, que transformam o campo coletivo da humanidade. Você faz parte disso. A partir do instante em que você profere essa oração, você se conecta a uma teia invisível de manifestadores. E essa conexão alimenta e intensifica a sua própria manifestação. Florence Scovel Shinn acreditava que a separação é uma ilusão, que na verdade estamos todos interligados, que quando um de nós prospera, todos nos beneficiamos. Foi por isso que ela dedicou a vida a ensinar. Foi por isso que ela compartilhou seus segredos mais profundos. Foi por isso que ela desejava ardentemente que o maior número possível de pessoas aprendesse a manifestar seus sonhos e desejos. E agora, impulsionados pela tecnologia, podemos realizar o sonho de Florence numa escala que ela jamais poderia ter imaginado. Podemos alcançar milhões de corações e mentes. Podemos criar uma verdadeira onda global de transformação. Você, que está me ouvindo, já faz parte dessa onda poderosa. Ao aprender essa oração, ao praticá-la com fé e convicção, ao compartilhá-la com outras pessoas, você está contribuindo ativamente para elevar a consciência de todo o planeta. Este é o verdadeiro significado do Natal. Segundo Florence Scovel Shinn, não se trata apenas de presentes materiais e bens terrenos. É sobre o presente da consciência, o presente do despertar, o presente de nos reconectarmos com a nossa essência divina e com o poder incrível que reside em cada um de nós. Naquele Natal original, uma luz intensa surgiu no mundo. E essa luz representava a promessa de transformação para a humanidade inteira. Florence via seus ensinamentos como uma extensão dessa luz, como um caminho prático e acessível, para trazer essa transformação para o nosso dia a dia. A oração que você aprendeu hoje é uma faísca dessa luz divina. Pequena, sim, mas extremamente poderosa, capaz de iluminar a sua vida inteira, capaz de transformar a sua realidade, capaz de manifestar tudo aquilo que é seu por direito divino. Então, use-a. Não deixe para depois. Não diga que vai começar e depois se esqueça. O poder está aí, ao seu alcance, nas suas palavras, na sua intenção, na sua fé. Deixe um comentário aqui embaixo. Escreva a palavra oração. Se você vai começar a usar essa declaração hoje mesmo. Eu quero saber quantos de nós estaremos manifestando juntos, criando uma corrente de energia positiva. Inscreva-se no canal para ter acesso a mais ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa muito ouvir essa mensagem. Essa oração que você acabou de aprender pode mudar a vida dessa pessoa, assim como mudou a vida de Ana e de tantas outras ao longo das décadas. E volte aqui depois do Natal para me contar o que aconteceu. A seção de comentários deste canal está repleta de histórias de transformação. Pessoas que começaram a usar a oração e presenciaram milagres em suas vidas. A sua história pode ser a próxima. Lembre-se sempre, não se trata de acreditar ou não acreditar. Se trata de experimentar, de fazer o teste,
de dar uma chance a si mesmo. O universo está aguardando ansiosamente para responder. Está esperando há muito tempo. Tudo o que você precisa fazer é abrir a porta, e a oração é a chave. Florence Scovel Shin nos deixou um legado inestimável de transformação. Suas palavras continuam vivas, porque elas funcionam, continuam sendo repetidas, porque transformam, continuam sendo compartilhadas, porque merecem ser conhecidas. E agora, você faz parte desse legado. A partir do momento em que você pronuncia essa oração pela primeira vez, você se junta a uma corrente de manifestadores que se estende por quase um século. E neste dia de Natal, quando a energia está mais elevada do que nunca, quando os portais estão mais abertos, quando o mundo inteiro vibra numa frequência de amor, esperança e fé, as suas palavras ganham um poder ainda maior. Use esse poder. Não desperdice essa oportunidade. Diga a oração, sinta a oração, viva a oração. O que é meu por direito divino, agora se manifesta, sob a graça divina e de forma perfeita. Feliz Natal a todos, e que tudo aquilo que é seu por direito, finalmente chegue até você, com amor e luz. Até o nosso próximo encontro.